Olá, meu nome é Davi, eu sou o instrutor da Escola Dard em Belo Horizonte e este vídeo é dividido em duas partes. A primeira, mais acadêmica, é sobre quem foi Pietro Monte, né, a época do trabalho, que obra é esta e como nós apresentamos o documento da tradução. E a segunda parte menos acadêmica e mais divertida para todos, em que eu serei arremessado ao chão em prol de demonstrar as técnicas de luta livre ou palestra ou wrestling na obra de Pietro Monte. Então, quem quiser passar para a parte divertida, saiba que ela está mais adiante. Pietro Monte viveu principalmente no século XV. Pietromonte deve ter vivido na, na Espanha durante a juventude dele. Não se sabe se ele nasceu na Espanha, qual que é a história da família dele e tal. Às vezes são pais italianos, tiveram filho na Espanha, depois voltou para a Itália, alguma coisa assim. Bom, o fato é que mais tarde na vida dele, não se sabe também exatamente quando, ele vai para Milão. E passa a viver lá. Mas ele continua treinando a luta em Milão. Ele deve ter aprendido a maior parte da luta livre, com certeza, quando ele era jovem, na Espanha. Tanto que ele sabe todo o vocabulário espanhol para a luta. Enquanto que em italiano, o italiano domina mais o vocabulário das armas. Será que é porque ele aprendeu a usar armas mais na Itália? Ou é porque o vocabulário italiano já dominava todo o cenário de armas do mundo? Bom, então fica esse critério aí, saber a razão disso, mas com certeza, né, ele aprendeu luta livre primeiro na Espanha. Este livro, né, que é o Artes Militares Collectanea, em latim, foi publicado no ano da morte dele. Aqui, note que ele já era impresso. Tá? Lembrando que naquela época, até esta época, o que se fazia era manuscrito. Provavelmente esse tenha sido o primeiro impresso. Tá? Antes do Marozzo, antes do Manciolino. E, bom, ele começa com a exposição dos vocábulos, e é isso que nós vamos tratar aqui, com os vocabulários, o vocabulário ou os dos vocábulos, genitivo, né, da luta, que ele começa dando um por um, assim, quando lutamos, as manhas de pés e braços chamamos manhas no idioma espanhol, ok? Então, aqui, dum luctamur hirsutias pedum et brachiorum, hispano idiomate magnas nuncupamos. Né? Vai dizer magnas, pode ser grandes, mas de qualquer forma o que acontece é que a pronúncia disso aqui acaba virando manhas. E em português de Portugal, se vocês forem ver no livro do Leal Conselheiro, do rei Duarte I, também é manhas disso, manhas daquilo, porque o que são? Técnicas, artimanhas, né? Golpes. Então começa, torno, depois vem aqui, sacalínea, depois desvium, ok? Mediana, ok? E aí estou colocando aqui separado, né, para não ficar essa bagunça, né? Estou colocando separado cada uma aqui, certo? E é disso que este vídeo aqui vai tratar, né? O vocabulário aqui é maior porque vai para a luta armada, ok? E de luta armada vai para as armas, os escudos, as partes de armadura, e depois ele diz que a parte de combate sobre cavalo ele vai tratar nos capítulos apropriados. E capítulos 3 a 10, depois do capítulo em que ele diz da importância de você aprender artes mecânicas não apenas por palavras,
capítulo 3 sobre as manhas da luta livre e a temperança que devemos usar nelas. Aí ele aqui desdobra usando o vocabulário. Então, para entender este capítulo, esses capítulos 3 a 10, precisa estar com o vocabulário na mão. Ele diz para cada tipo de agarramento e situação o que é bom usar. Então aqui, de mão única agarrando, seja pela direita ou pela esquerda, depois capturando o pescoço, de singulis braques, depois braquidivise, agarramento de perlatum e pertergum, agarramento pelas costas. E aí, este é o tema deste vídeo. Em outros vídeos veremos coisas de combate armado. Olá pessoal, eu sou o Davi, o responsável pela escola Dard. Estou aqui com o meu professor de wrestling, Rafael Páscoa. Assim, o cara treina wrestling desde criança, foi atleta, 1 zilhão de medalha. Fala aí de medalha, eu nem sei. Muitas medalhas. Já fui da seleção brasileira, campeão brasileiro, medalhista sul-americano e vários outros, dentre outros títulos, né? E então ele é meu professor e aqui nós vamos ver algumas técnicas do Pietromonte, como nós conseguimos interpretar e aplicar. Não significa que é verdade absoluta, porque a gente está interpretando coisa escrita, sem figura inclusive, certo? Mas vamos fazer aqui e ver no que dá. Vamos ver o que vai sair aí. Vamos lá. Valeu. Tono quer me explicar ou não? Pode explicar um pouquinho. Dá pra pegar? Dá, acho que ele pega sim. O tono, pelo que eu entendi lá, vai ser um golpe similar ao golpe que a gente conhece no judô como Sasai, Suri e Kumiyashi. Não, se eu não salvo engano, é o terceiro da faixa amarela. Ele vai consistir em vou dar uma pegada no cara, ou no kimono, ou no corpo dele, vou sair da frente do adversário, uma saída com um giro, deixando a perna e puxando ele para causar o desequilíbrio. Eu vou demonstrar aqui. Quer fazer na minha direita? Pode fazer, faz na minha. Eu vou jogar dos dois lados aqui, ó. Vou dar uma pegada ou aqui, ou no pescoço, eu prefiro embaixo do braço. Vou dar um passo lateral, vou sair deixando essa rasteira aqui no pé dele, no pé, vou puxá-lo para o estado. E a ideia do torno é que ele é uma das técnicas boas a se usar quando o cara está vindo com muita vontade para cima. Então vamos lá, você está vindo, não pode vai. Tá. Vai fazer a sacalinha, mas eu tenho que mostrar para vocês e empurrar, né? Ok, sacalinha, então, é a ideia de puxar a perna enquanto empurra. Isso. Lembrando que você tem que garantir que ao você puxar a perna do cara, ele não consiga andar com a perna que foi puxada quando você empurrou. Então coloca o gancho um pouco mais alto, tá? Vamos lá. Então, ó, colocando ele vem, coloca o pé na perna dele. Ó, coloquei o pé no meio da perna dele e aqui um pouquinho no ralo. Vai consistir no cara estar andando para cima de mim, vou puxar e sair da frente dele. Vou pegar o kimono, ele está aqui no braço, a vaga dele está aqui para cima de mim, eu vou sair e vou deixar ele vazio. Ó. Novamente, vou fazer ele levantar. Estou segurando, ele está me empurrando, vou sair, vou deixar ele vazio, puxando ele no chão. Agora, não é questão de, às vezes o colega não tem o kimono, está com roupas a mais. Ou a regra de wrestling. Ou a regra de wrestling para situações reais, por exemplo, o cara não está com o kimono, uma coisa que você puxar vai rasgar. Posso muito bem segurar o pescoço dele. Ele segurou o pescoço, está empurrando, vou sair da frente e vou puxar. Do mesmo jeito. Lá de cá. Lá, estou vindo, está fazendo força, empurrando, vou sair da frente e puxo de casa no chão.
Gravando. Então, mediana ou circundata? A posição parece muito com a sacalinha por causa do avanço da perna no meio da perna dele. Mas diferente, agora eu vou fazer um movimento circular para o adversário. Vou estar aqui com ele, vou colocar o meu pé entre a perna dele, e agora eu vou circular de um jeito que ele vai cair ao contrário do que eu estava, fazendo um giro. Novamente, isso. Estou aqui, ó. Coloquei, ó, circula para o adversário. Muito importante esse controle com as mãos no corpo dele, fazendo esse movimento aqui para causar o desequilíbrio. Só com a perna não vai conseguir fazer, tá? Novamente, ó, entrei com a perna, o movimento do corpo vai causar o desequilíbrio. Descadeirada ou desclunata ou britona, em inglês, vai saber. Em japonês é um golpe parecido com o Harai Goshi, golpe da faixa laranja salto em dó. Vou botar o adversário aqui. Podemos fazer várias pegadas diferentes. Pode ser no braço, pode ser no pescoço, pode ser embaixo do braço. Eu vou fazer o tronco aqui, porque eu acho mais seguro. Coloco no tronco, costas. Agora, olha aqui, ó. Começo a levantar ele com o quadril e bato minha perna para derrubá-lo. Olha lá, de novo. Só de cá, pra cá, isso, entrei, ó, entro a perna, começo a levantar no quadril, bato a minha perna, derrubar. É isso aí. Carga ou oneração? Uma técnica similar ao impulsionadeiro ou volteio de braço. O adversário vai estar ou com o braço no nosso pescoço ou com o braço embaixo do nosso braço. Tanto faz. Vou fazer o nosso pescoço para ficar mais didático. Olha aqui, ó. Vou entrar. Pode ser dessa maneira, em pé, vamos fazer ajoelhando agora. Ou então, ajoelhando. A ideia é que essa é uma das que não usa perna, não usa rasteiro. Então é o que nós pensamos. Ele diz declinar o corpo. O que seria declinar o corpo? Dobrar de alguma forma. Pode ser assim, pode ser assim. Tá? Aí sim, fica aberta a interpretação. Gravando. Bom, inicialmente eu pensei que a ântia ou anca, ou carregando a coxa, fosse do tipo de coice que você dá se você tivesse uma situação de, ou seja, o cara na lateral pegando o braço e que aí eu daria o coice aqui, ó. Isso aí, ó. Esse tipo de coisa. Quer que faça? Dá bala. Não, pode ficar. Vou vir e vou dar esse coice aqui, ó. Certo. Agora, isso é numa situação lateral. É uma situação lateral. Uma situação frontal, isso já não rola. Teria que ser outra coisa. Nós precisamos de uma variação do granado, pela parte levantando com a coxa. Então aqui o adversário vem, ele vem querer me abraçar. Eu abraço ele também, avanço, entro a minha coxa, tirando ele do chão. Vou projetar ele para o lado. Levanta aqui diferente, acho que se possa na cor vai ficar melhor. Eu volto do lado com a minha coxa. Então são duas interpretações possíveis. A que vai funcionar de frente é essa. A outra vai ter que ser lateral. Bom, transpé. Vai ser algo em torno parecido com o osso togari. Vou fazer ele virado para cá. Fica melhor para poder ver minha perna encaixando. Vou avançar na direção do ombro do adversário. Vou dar um gancho com a minha perna de trás. E aí no caso é porque a perna passa por fora, ao contrário da sacalinha. Sacalinha é por dentro. Agora a perna passa por fora.
Essa aqui tem a volta. A volta, eu pensei em supplé. Você pensou A reversão. reversão. Ok. Vamos fazer as duas para vocês entenderem. Primeira reversão, o adversário vai estar vindo para cima de mim. Ele está vindo, vou fazer. Posicionar na perna e fazer ele girar. Ó. Novamente. Posicionar a perna e faço ele girar. Mas aí deve ser a parte de levantar o estômago. Exato, ele fala em levantar o estômago. Portanto, Então, também caberia um supplé. Começa pra cá. Supplé. Vou entrar aqui. Vou bater o quadril e vou derrubar o adversário. Ligou? Acho que só tá bom, né? na verdade, o pé deve ser puxado para trás ou se arrastar pelo chão. E se a gente colocar a mão sobre o peito dele, é uma destruição imediata ou remédio contra os esforços de qualquer adversário, que geralmente não vai representar perigo iminente para nós. Ok, então isso é defesa. Bota a mão no peito do cara e tira o pé. Todas essas técnicas de gancho que eu vou fazer, eu vou entrar e vou tirar o pé. Ó. Vou pegar, tiro o pé, tiro o pé, outra perna que eu vou. Tirou o pé, olhando, vai fora aqui, ó. Tirou, sempre tira o pé, depois o pé. Então simplesmente puxa o pé e vai pra lá. Não vai ser a perna dele. Quando o Monte fala do braço único, ele não falou se o braço único é 2 em 1, que a gente está acostumado no wrestling, que seria de Pegar no lateral. assim, ou se é tipo como se fosse um arm drag que eu estou pegando aqui. Ele não explica. Porém, aqui no capítulo 3, ele fala que se agarrando de braço único, a gente pode dar um encontrão obviátil no pé que fica distante ou sacalinha com calcanhar no pé do outro que fica próximo de nós, como se deve fazer se agarramos com os braços direitos. Bom, o que acontece? Se fosse o nosso 2 em 1, o que acontece? O pé distante dele está longe demais, não dá para fazer nada aqui, está muito longe. Mas se for esse aqui, tipo arm drag, aí sim dá para aplicar sacalinha nesse pé e empurrar ele. Ou, aí sim, se eu empurrar tipo arm drag ele para cá, eu consigo botar o obviátil na perna distante dele. E portanto a gente interpreta que o braço único, símbolis braques, é pela frente, não de lado como a gente costuma fazer no wrestling moderno. Na verdade seria o equivalente ao arm drag, puxando pela frente. Então, estou agarrando na mão. Venho com a mão de cá, socorrer, puxo pra mim, tirei. Venho, conservo ou com o braço ou com a mão. E disso pode-se quebrar mão, braço ou dedo, que faz sentido. O padrão da técnica que ele diz em lutando de braços igualmente divididos é que você vai dar rasteira, sacalinha ou mediana do lado que a cabeça do cara está, né? Para onde ele está olhando. E a mesma mão que o adversário enfia sobre o nosso braço, a gente pode colocar sobre o estômago dele e facilmente levantar ele inteiro da terra. Então, mais uma vez só, as rasteiras sempre do lado que a cabeça do inimigo está. E colocando a mão sobre o estômago, se ele pega esta mão, Levantar do chão com isso. Então, agarrando do lado que seria com a axila, tá? Ou embaixo da axila dele, dá para aplicar tudo. Ele diz: dá para aplicar sacalinha, dá para aplicar mediana, que seria aqui.
aplicar a disciplinata, que aí eu suponho que vai ter que ser aqui. Contra o agarramento de costas, então, o Monte diz, o inimigo está com os braços te agarrando com as duas mãos à frente do seu estômago. Ele vai dar duas ações contrárias. A primeira simplesmente é colocar a perna atrás do adversário para defender as possíveis ações dele. A segunda segurei o braço, inclino o corpo para frente e volto para trás. Inclinei, volto, faço um peso ao contrário. faz agora de lado, já tá de lado. Então, as técnicas que vimos hoje, elas estão no site da Escola Darby. Se você ir para escoladarby.com e clicar em textos, você verá que já há documentos lá. E hoje tratamos do capítulo 1, vocabulário, e capítulos 3 a 10, as artimanhas de luta livre. Já há um outro aqui que é sobre hábito que devemos usar com armas e por que não ficar parado, já como prelúdio à parte de espada, que traduziremos em seguida. Mas estão aqui os documentos, né? 1 e 2 aqui, ou capítulos 1 a 10, exceto o 2, que eu ainda vou trabalhar nele, mas o 2 ele é sobre por que não devemos aprender artes mecânicas apenas com palavras, né? Obviamente. Bom, então está aqui o assunto do vídeo de hoje. Muito obrigado a todos e obrigado por prestigiar aqui. Espero que o treino seja bom.